Hannah Arendt foi uma filósofa alemã de família judia. Nasceu em 1906 e faleceu em 1975. Ela não gostava muito do rótulo de filósofa. Para ela, tradicionalmente os filósofos procuraram se esconder em seus mundos mentais separados do mundo real. Foi aluna e amante do filósofo Martin Heidegger. Sua tese de doutorado, sobre o amor em Santo Agostinho, foi orientada por Karl Jaspers. Arendt participou de movimentos de resistência antinazista, foi presa e deixou a Alemanha no início dos anos 1930. Fugiu de um campo de internação francês e rumou para os Estados Unidos em 1941. Suas vivências durante as transformações sociais causadas pelo nazismo, sua atuação nos movimentos sionistas, as prisões, as fugas e a perda de direitos civis tiveram um grande impacto na formação do pensamento político da Hannah Arendt. Um pensamento que se propunha a ser não contemplativo para repensar o que já tinha sido pensado a partir do aqui e do agora. Uma das principais obras da Hannah Arendt foi o livro As Origens do Totalitarismo, de 1951, ano em que também se naturalizou estadunidense. Em 1958, publicou a obra A Condição Humana, na qual trata mais do totalitarismo e analisa o ser humano pelas categorias da ação e do trabalho, além de apresentar algumas críticas ao marxismo. Em 1963, publicou Eichmann em Jerusalém, em que trata do julgamento desse oficial alemão, um dos responsáveis pelo Holocausto. Obra que recebeu duras críticas da comunidade judaica, mas que também fomentou debates com estudantes e intelectuais. A aparente normalidade do oficial impressionou Arendt na época. Apesar de não ter produzido reflexões aprofundadas e sistemáticas sobre a condição feminina, Arendt chamou atenção para as discriminações políticas e jurídicas sofridas pelas mulheres e defendia que a problemática da condição feminina não fosse isolada de outros grupos e movimentos que também sofriam discriminação, o que levou movimentos feministas a criticarem Arendt. Mas isso foi se modificando ao longo do tempo e movimentos feministas passaram depois a levar em conta suas teorias também. Arendt igualmente investigou a teoria marxista, também estava interessado em saber as razões da apropriação da teoria marxista pelo regime stalinista, então dedicou alguns escritos a esse tema. Arendt refletiu sobre responsabilidade, a natureza política da violência, poder, desobediência civil, educação, direitos humanos, amizade, liberdade e política, entre outros temas. Duas preocupações principais da Hannah Arendt era entender qual era a natureza da liberdade humana e os obstáculos a essa liberdade e como a liberdade social podia ser exercida durante aquele período que ela entendia ser um período de recuperação da vida social e política. Arendt buscava uma nova teoria política que exigia considerar que a ação era o começo de algo novo. O que é a política? Quais são as condições da política? Quais os princípios da ação política? O que é liberdade? Qual a dimensão da condição humana que torna possível e necessária a política? Porque nós existimos em grupos, no plural e não no singular. Ela fez análises também das atividades humanas relacionadas à vida ativa, a vida vivida cotidianamente. Para Hannah Arendt, pensar nasce da experiência vivida e deve retornar para a experiência vivida por meio da ação. Somente essa experiência fornece as referências que orientam o pensamento. Influenciada por seu amigo e também filósofo Walter Benjamin, Hannah Arendt defendia um pensar o seu tempo a partir das noções de ruptura, origem e descontinuidade. Buscar uma nova maneira de se relacionar com o passado. Para eles, a história não era progresso, não era uma sucessão linear de fatos rumo a um fim previsível. A história, para Hannah Arendt, é uma narrativa composta por diversos começos e nenhum fim. Cada vida individual é um novo começo. Apenas os acontecimentos individuais têm um fim definido e um começo para revelar. Cada ação individual que se finaliza representa um novo começo na história geral. A proposta, então, da Hannah Arendt era abordar o presente a partir do passado,
romper com a tradição, buscando na tradição aquilo que não havia sido pensado, aquilo que havia sido silenciado, aquilo que era considerado insignificante. Ela dizia que toda vida individual pode ser narrada como uma história com começo e fim, como uma condição pré-política e pré-histórica da história, a grande história sem começo ou fim. É uma frase dela na sua obra A Condição Humana. Arendt se perguntava, o que nós estamos fazendo como seres existentes, como habitantes do planeta Terra. Ela propôs, então, uma investigação a partir do diálogo com os avanços científicos e tecnológicos e do lugar do ser humano na sociedade a partir desses avanços. A pensadora queria saber qual era a ligação entre a tradição do pensamento político e a história efetiva, a história política do Ocidente. Seu objetivo era encontrar uma saída para o enfraquecimento da política e da liberdade, que era o que a Hannah Arendt estava observando como grande característica dos eventos do século XX que ela experimentou. Ela observou que a política, a ciência e a sociedade, a partir da modernidade, elas se rompem umas com as outras, o que acabou levando à instrumentalização da política, um declínio do domínio do público e a perda da ação e do discurso individuais, tirando das pessoas sua capacidade de pensar e agir por conta própria. Isso tudo, para ela, serviu de base para os regimes totalitaristas, porque isso promoveu um modo de vida antipolítico, quando esses regimes assumiram a proteção da vida e a conservação das necessidades humanas em geral. Como reação à perplexidade diante dos horrores dos campos de concentração nazistas e dos campos de trabalhos forçados soviéticos, a Hannah Arendt buscou compreender essas novas experiências históricas, que até então eram impensáveis, para as quais as teorias tradicionais não tinham ferramentas para lidar. O totalitarismo criava um abismo entre presente e passado, apontando para um futuro sem expectativas e cheio de incertezas. A Arendt busca então compreender os fragmentos históricos desde o início da modernidade que teriam possibilitado o surgimento do totalitarismo, essa forma de governar que afasta o ser humano de tudo que o cerca, que o desconecta do seu entorno. Segundo a análise da pensadora, o que tornou possível a existência de regimes totalitaristas foi justamente a destruição, que ninguém percebeu, uma destruição imperceptível da autoridade política. Uma diluição das fronteiras entre o público e o privado, um cerceamento cada vez maior da liberdade, das ações individuais. Isso tudo foi minando os indivíduos, as pessoas, a participação política, a política mesmo, e criou o espaço, criou a condição, as condições para os regimes totalitaristas surgirem e vicejarem ao longo do século XX. Tanto o antissemitismo quanto o imperialismo, na análise dela, fazendo do ser humano uma coisa supérflua, descartável, também contribuíram para a consolidação do totalitarismo. Para criar uma sociedade de massas, entendida como uma sociedade em que os indivíduos são completamente indiferenciados, são autômatos, fazem as coisas assim meio automaticamente e são apolíticos, o totalitarismo se baseia no desamparo e busca juntar, misturar, aglutinar todo mundo numa unidade completamente uniforme, mas ao mesmo tempo que não tem laço social nenhum. Para ela é justamente o isolamento dos indivíduos que cria a condição para os governos tirânicos atuarem. Os governos tirânicos só conseguem funcionar com indivíduos isolados. Pessoas isoladas se tornam impotentes, não conseguem resistir aos poderes tirânicos. Um outro tema que chamou muito a atenção dela e que foi bastante polêmico foi a questão do mal, tanto a questão da origem política do mal quanto da origem ética e moral individual. E aí ela defendeu que o mal não vinha necessariamente de um desejo pessoal de fazer mal a outras pessoas, mas sim que sistemas políticos opressivos acabavam tirando proveito da tendência humana de obedecer, realizar as ações
e com isso normalizavam atos que em outros contextos seriam totalmente abomináveis e impensáveis. O mal acaba se tornando uma banalidade, né, faz parte do dia a dia e está presente em ações que aparentemente são cotidianas e não necessariamente são extraordinárias na visão dela, mas não deixa de ser um horror por causa disso. Se a gente não vê as pessoas que cometem tais atos, e aqui ela está falando especialmente dos oficiais, né, que eram responsáveis pela gestão e manutenção das fábricas de morte do regime nazista, dos campos de concentração, das câmaras de gás e assim por diante. Se a gente não vê essas pessoas como monstros, né, como pessoas assim completamente excepcionais, sem moral nenhuma, etc., a Hannah Arendt defende que com isso a gente aproxima o mal do nosso cotidiano, não torna o mal uma coisa extraordinária, porque ela achava que o mal não era extraordinário, era banal mesmo, cotidiano. E com isso a gente abre a possibilidade de considerar que nós também somos capazes de cometer atos assim, que essas pessoas que cometeram isso, elas não são especiais e diferentonas, assim, elas são muito parecidas com a gente e talvez a gente em situações semelhantes, quem sabe, né, faria a mesma coisa, ou se a gente acha que não faria, por quê, né? E é por isso que é importante se precaver dos regimes políticos opressores e das falhas dos nossos próprios julgamentos e pensamentos para a gente não incorrer nessas ações, né, que geram mal. A banalidade do mal, na reflexão da Hannah Arendt, foi algo que originou questões filosóficas, jurídicas, morais e éticas no pensamento dela, e essa ideia de que pessoas normais, medíocres, que não são más necessariamente, mas em determinados contextos, em determinadas circunstâncias, podem cometer crimes sem se sentir responsáveis, sem entender que estavam cometendo um crime, porque não se davam conta do contexto, das consequências das ações delas, né? Estavam só cumprindo ordens, algumas delas diziam. E isso vem em decorrência da nossa incapacidade de pensar e ações individuais irrefletidas que acabam mantendo, por meio dessas ações individuais, mantêm sistemas políticos, né, justificam atos do sistema político. O indivíduo amarrado ao sistema político e fazendo a manutenção desses sistemas totalitários e opressivos e que eventualmente até incorriam nessas práticas criminosas. Então o mal não é um desvio de caráter, não é um problema individual, né, da índole da pessoa. O mal está ligado a falhas de pensamento, né, de ações irrefletidas, do contexto, as consequências políticas. É uma consequência política da ausência de pensamento. Algo que não está ligado necessariamente à inteligência ou ao conhecimento especializado de alguém. Mas o pensamento ele não é uma exclusividade de algumas profissões ou de algumas pessoas. O pensamento, para Hannah Arendt, deve ser estimulado e exercitado cotidianamente por todo mundo. Pensamentos, a gente pensar com a gente mesmo, exercitar isso diante dos desafios que nós vivemos no cotidiano. Pensar, então, não é uma atividade exclusiva de pensadores profissionais. Mas é algo que precisa ser aprendido, precisamos aprender a pensar. É algo que precisa ser estimulado pelo discernimento, pela análise, pela reflexão. O mal no século XX, para essa falta de pensamento, né, que gerou essas coisas, para Hannah Arendt também foi causado pela hierarquização entre duas esferas que a filosofia separa desde muito tempo, essas esferas da vita ativa e da vita contemplativa. Diferente da tradição, a Hannah Arendt não colocava a vida ativa, essa vida prática cotidiana, como derivada e abaixo da vida contemplativa, nessa vida imaginada, pensada, vida intelectual. Ela não colocava uma como subalterna à outra. Na visão dela, inclusive, foi essa posição tradicional de hierarquização que fez com que categorias como trabalho, obra e ação tivessem as diferenças entre elas, né, obscurecidas, e isso também fez com que as pessoas parassem de pensar, parassem de refletir. Por vita ativa, a Hannah Arendt entendia aquelas atividades humanas fundamentais, né? O trabalho, a obra e a ação. O trabalho, na definição dela, é essa atividade essencial
que é feita para atender às necessidades vitais das pessoas. A ação é definida como a única atividade humana que pertence aos seres humanos, né? De ser humano para ser humano, não carece de mediações materiais, não tem aí mediações concretas, é de ser humano para ser humano e está totalmente vinculada, portanto, à condição humana de pluralidade, né? De sermos muitos, de convivermos com muitas pessoas. A ação acontece no mundo e não fora do mundo. Essa noção de pluralidade tem a ver com pensar a reunião de seres humanos no mundo, né? Todos nós aqui no mundo agora, que somos singulares e por isso somos diferentes, umas pessoas são diferentes das outras porque somos singulares, mas do ponto de vista humano somos iguais. E aí ela também se pergunta, né, como é que a gente pode ser igual e diferente ao mesmo tempo. Uma confusão que levou à ascensão dos regimes totalitários, né, que ela analisou, que é essa confusão entre público e privado, tem a ver com uma confusão, né, um entrelaçamento, um embaçamento entre essas fronteiras, e ela entende que o público é justamente o espaço em que as pessoas se afirmam como pertencentes ao espaço público por meio das ações e dos discursos. Né? O que eu faço e o que eu falo, isso tudo faz com que eu me torne parte de um espaço coletivo. E uma noção dela que tem a ver com a ação também, e um outro conceito bastante caro a Hannah Arendt é o conceito de natalidade, que está bastante ligado à noção de ação. Ela vai dizer que cada nascimento instaura um novo mundo dentro, né, do mundo pré-existente. Cada ação humana é capaz de iniciar algo novo. Então, uma história, né, feita de vários inícios. Toda vez que eu ajo, eu dou início a uma nova série de eventos e de acontecimentos. Cada ação, cada discurso público, né, tudo que eu trago para a coletividade, tudo isso possibilita um segundo nascimento, além do meu nascimento, né, fisiológico, individual. O que dá sentido à ação e ao discurso é justamente a existência do outro, a existência da outra pessoa no espaço público. Se eu elimino o outro, como os regimes totalitários costumam fazer, né, se eu destruo, não só destruo essa fronteira entre público e privado, mas eu destruo o outro também, a ação e o discurso públicos perdem o sentido. Né? Não tem o outro, não tem o conflito, não tem o compartilhamento. A ação e o discurso, então, revelam quem é o indivíduo no espaço público. É por meio da fala e da ação que eu mostro quem eu sou. E a fala, né, e a ação ela reforça, né, a Arendt reforça, são irreversíveis e imprevisíveis. A partir do momento que foram colocados em movimento, isso vai se movimentar e você já não tem mais controle sobre isso. O agir, que fundamenta e impulsiona um novo começo, está fundamentado no pensar, está fundamentado no pensamento. Então, a ação e o pensamento são elementos que estão interrelacionados, por isso que ela não apoia essa ideia de colocar a ação numa posição hierárquica inferior ao pensamento, né, subordinada ao pensamento, mas um fundamentando o outro com elementos interrelacionados. Isso tem a ver com a vida contemplativa, que para Hannah Arendt isso vai contemplar o pensar, o querer e o julgar. Ao investigar essas coisas, ela pergunta, né, o que nos faz pensar, onde a gente fica no espaço e no tempo quando está pensando, e é para isso que ela vai discutir com vários elementos da tradição filosófica. Na mente humana, ela vai defender que a essência e a aparência coincidem, são a mesma coisa, porque o sujeito que pensa é também objeto do próprio pensamento, quem percebe também é percebido. Pensar, para ela, envolve sair do mundo das aparências, né, para ir para o mundo mental. E aí ela pergunta, né, mas será que isso significa que existem dois mundos, um mundo verdadeiro, da essência, e o outro da aparência? Para Hannah Arendt, separar o mundo em dois foi um dos grandes erros da metafísica. Ao contrário
da desvalorização tradicional da aparência, a Arendt defende uma inversão dessa hierarquia, valorizando a aparência, valorizando a superfície. Ela vai dizer que nós, seres humanos, nós somos caracterizados pela possibilidade de escolher aquilo que nós vamos apresentar de nós, aquilo que a gente vai trazer dos nossos corações, das nossas mentes, de dentro para fora no mundo, com isso nos encaixar, né, achar um lugar no mundo das aparências, e aquilo que a gente vai esconder, aquilo que a gente não vai revelar, né, uma escolha. Contra o dualismo, o tradicional dualismo mente e corpo, essa dicotomia essência e aparência, existência e pensamento, a Arendt afirma que é impossível eliminar a temporalidade e a espacialidade do nosso ponto de vista sobre o que a gente observa no mundo. Não dá para ser um observador imparcial, um observador que está fora da realidade. Então, os nossos preconceitos, os nossos limites, isso tudo vai engendrar preconceitos e limites, prejuízos e limites que vão acompanhar a nossa observação. A gente tem que estar ciente disso. Sozinha, para Arendt, a nossa mente não é capaz de estabelecer a nossa existência no mundo, né? Nós somos corpo e mente, então isso está tudo misturado, não é uma coisa separada. Para Arendt também não tem hierarquia das atividades da mente. Pensar, desejar e julgar, para ela, não se sobrepõem umas às outras. Mas isso não significa que não haja uma ordem daquilo que vem primeiro, mas isso não é de importância, é só de prioridade. Então tem uma ordem de prioridade. A faculdade de representar para ela, né, a gente ser capaz de mentalmente representar pela imaginação ou pela intuição os objetos que a gente está pensando, para ela isso é logicamente anterior ao próprio pensamento, ao desejo e ao julgamento. Pensar para ela é anterior a desejar e julgar. Então tem uma ordem, uma prioridade, mas não significa que um seja mais importante que o outro. Pensar é definido pela Arendt como uma ação linguística, porque ela precisa da linguagem para se expressar. E o pensar também é sempre um retirar-se, é um cancelamento do mundo dos sentidos e da experiência, porque você se volta para o mundo interior. O pensar lida bem com o passado e com o presente, mas se choca com o querer quando se trata do futuro, porque o querer é que vai projetar, vai falar do futuro, daquilo que não é, daquilo que é desconhecido. Tradicionalmente, o querer, visto como vinculado, né, ao saber, o que eu quero, o que eu sei, estão coladinhos, tinha a ver com o presente e o passado, porque na antiguidade a noção de tempo era circular, determinística. Mas depois, o querer como uma capacidade de escolher, né, vinculada aí ao livre-arbítrio, etc., tem a ver com o futuro e com o que pode, né, nos assustar, nos amedrontar, porque é o desconhecido. Com essa ideia de que o nosso querer pode produzir uma nova possibilidade que não existia e não existiria se a gente não desejasse, o que vem com uma angústia também, né? A inabilidade de pensar para além do que aconteceu no passado é uma das coisas que torna difícil prever, né, antever, desejar o futuro. E isso tudo é relacionado ao difícil problema da liberdade da ação, do livre-arbítrio, né, do determinismo, etc. O julgar, segundo a Hannah Arendt, é a manifestação do conteúdo do mundo do nosso pensamento no mundo das aparências, né? Quando a gente traz para fora aquilo que está no nosso pensamento. E aí, infelizmente, a Hannah Arendt faleceu antes de concluir as investigações que ela estava dedicando à faculdade de julgar. Então, suas reflexões sobre esse tópico ficaram inacabadas. E aí a conexão da vita contemplativa com a vita ativa se dá justamente porque, apesar de serem individuais, pensar, querer, julgar são coisas que eu faço individualmente, essas atividades elas têm consequências políticas. Elas conduzem nossas ações, elas são compartilhadas com o mundo. Então não dá para pensar a vita contemplativa desconectada da vita ativa. Então, as atividades da vita ativa e da vita contemplativa estão vinculadas, sem se sobrepor.